Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 57 e 58, que dizem: Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Bom, queridos, aqui Jesus fecha a sua longa fala, comparando o milagre de Moisés com o milagre dele e mostrando que é o milagre da vida eterna que o ser humano precisa. Mais do que prosperidade, mais do que bens, mais do que riquezas, a vida abundante é constituída de paz, de estar em Deus, de estar em amor e ter a certeza de que a morte é vencida. É indo para Cristo que nós conseguimos vida em abundância. Todos os discípulos de Jesus, os 12 principais, os 70 que ele tinha, depois os outros 500, que era o grupo inicial, ele pós-ressurreição de Jesus, todos eles tinham uma vida em termos financeiros muito simples, em termos sociais muito simples, com exceção de um ou outro, como José de Arimateia ou o próprio Nicodemos, mas em geral os discípulos de Jesus eram simples. Ora, mas eles com certeza puderam viver o que Jesus prometeu, que é ter vida em abundância. E se eles, que tinham uma condição simples, tinham vida em abundância, é porque vida em abundância não tinha a ver com questões materiais. Tinha a ver com quem o ser humano é. Aquilo que tem dentro do ser humano, aquilo que ele está transbordando de vida dentro de si. E para isso a pessoa não precisa ter grandes riquezas, precisa ter Deus no coração, precisa ter paz, precisa estar radiante de alegria, de gratidão e totalmente satisfeito com a vida. É isso que é abundância. Bom, então Jesus, ele fecha dizendo isso. Olha, os antepassados de vocês comeram o maná, desfrutaram desse milagre, assim como todo milagre, queridos, todo milagre terreno, você é abençoado por ele, desfruta dele, mas por fim o ser humano tem que enfrentar a morte. Comeram o maná e morreram. É curado, é de uma doença grave, mas por fim vai morrer. Agora, o milagre que leva para a vida eterna, o alimento que conduz a pessoa a viver para sempre, se chama Jesus Cristo. É uma vida eterna que já começa de hoje para toda a eternidade, e isso é o cerne, o centro da vida cristã. Ter uma vida abundante aqui e continuar essa vida por toda a eternidade. Jesus diz, olha, quem vem até mim viverá por minha causa. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo explica que, assim como em Adão, que seria o nosso pai físico, nosso pai terreno, assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Então, a partir de Adão temos uma descendência que nos leva à morte e a partir de Cristo, quando nos entregamos a Ele, Ele se torna a nossa linhagem espiritual e a partir do qual nós teremos a vida eterna. Em 2 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que nós viveremos com Ele pelo poder de Deus para conosco. Em Colossenses 3, aqui citando alguns trechos, o apóstolo Paulo diz que porque nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Então é isso que acontece, isso que é simbolizado no batismo. No batismo nós morremos para a vida antiga e ressurgimos para a vida com Deus. E o apóstolo Paulo usa essa frase, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí quando Cristo, que é a nossa vida,
essa compreensão maravilhosa, que é Cristo que é a nossa vida, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Então basta que Cristo seja a sua vida, que Cristo seja o teu centro, que Cristo seja para onde o teu olhar aponta, a tua esperança aponta, o teu coração aponta. Se Ele for a tua vida, meu querido, você tem vida eterna, porque Cristo é eterno. E foi para isso que Jesus veio, se manifestar a nós e trazer a vida para todos nós, uma vida abundante aqui, e que se estende por toda a eternidade. Por meio dele, queridos, precisamos viver. Então lembre-se disso. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Todos os grandes milagres descritos nas Escrituras, como nós lemos aqui, os antepassados comeram um maná e morreram. Os milagres que Elias fez, Elias morreu. Os milagres que Eliseu fez, ele também morreu. Os que desfrutaram dos milagres morreram. Toda a nossa vida aqui é transitória. Agora, o milagre que é o milagre que permanece e que gera vida para a vida eterna é em Cristo. Que a gente se volte para esse milagre principal e não perca ele jamais de vista. Porque se eventuais milagres que talvez você clame não aconteça pela soberania de Deus, existe um milagre que Deus já te concedeu e é o principal, que é a vida eterna nele. E esse, queridos, é o ponto principal. Se você recebeu, né, R$1 bilhão, se eventualmente você não receber 1.000 ou 2.000, falando aqui figurativamente, olha, você já tem uma herança eterna nos céus. Se você tem essa herança eterna nos céus e crê nisso, as demais coisas, queridos, a gente luta, a gente peleja, a gente batalha, mas não faz disso a condição da nossa fé. A nossa fé é principalmente em Cristo e naquilo que Ele conquistou para nós na cruz. O perdão absoluto, o amor demonstrado e a vida eterna entregue gratuitamente. Meus amados, viva por Ele. E assim você viverá para sempre. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.